Deixa eu contar uma história antes de greve. Eu não sei dessa história, é só uma fábula aí que existe, né? Correndo na Prefeitura de São Paulo. Teve uma vez que os fiscais foram fazer greve e pararam de trabalhar. E aí o Haddad, quero dizer, o prefeito da época dessa fábula, ele ficou feliz. Ele estava contente. Aí os fiscais falaram, desgraçado. Então você vai ver. E eles resolveram trabalhar em dobro, em triplo, na verdade, porque a jornada deles é de 8 horas, eles estavam fazendo 16, 24 horas, plantão, fiscalizando tudo o tempo todo. Moral da história, conseguiram, número 1, 40% de aumento, número 2, provar para a sociedade que o trabalho deles é tão inútil, mas tão inútil que quanto mais eles trabalham, mais eles incomodam, menos as pessoas querem que eles existam. Eu acho que essa é a essência do serviço estatal, assim, do serviço, como que eu posso dizer, tipicamente de Estado, né? Aquelas carreiras típicas de Estado. Elas são exatamente feitas para que você não goste delas. Então, eu não consigo entender, se alguém puder me ajudar, por que elas ainda existem? Porque quem é que vai botar a mão no nosso bumbum, tirar a carteira do nosso bolso e ficar mantendo esse esquema, né, como um todo? É por isso que eles continuam existindo, Bruno. Você não tem jeito. Mas, Pedro, quero ouvir de ti. Então, você estava lá no Correios hoje e privatiza ou não privatiza? Assim, o assunto privatização, na sua opinião, pode ser tocado de qualquer maneira ou se for tocado de qualquer maneira, a gente chega numa situação pior do que a gente vive? Ou não? Beleza, Bom, vai, vamos os começar a Correios mexer o hoje, doce. Os Correios hoje, se privatizar hoje, amanhã, cara, você pode até vender de graça, que vai ser lucrativo de qualquer forma. Porque é isso mesmo que você disse, Rodrigo. Se entre empresas para competir e tem uma estatal que tem todos esses benefícios, isenção de impostos, subsídios, eles vão fazer esse tipo de concorrência desleal total com as empresas privadas, e as empresas privadas terão mais dificuldade em poder lucrar e oferecer um serviço melhor para o consumidor. Mas eu acredito que se privatizar o Correio hoje mesmo, já está totalmente no lucro, porque o mercado de frete já é aberto e vai fazer com que o mercado de... Assim, é claro, abrir também o mercado de cartas e correspondências para que outras empresas possam competir também seria o ideal. Mas se privatizar hoje o Correio, cara, privatiza de qualquer jeito, não tem que se preocupar, porque o mercado já é aberto de encomendas e fretes. Então, de qualquer jeito mesmo. Se vender de graça já tá barato, tá ótimo. Você sabe, eu vou colocar um assunto aqui que talvez muitas pessoas não o conheçam, mas quem conhece vale a pena seguir no Facebook. Ele está sempre no Facebook. Chama-se professor Stephen Kenneth. Ele não é um liberal, nem um libertário, já é um senhor, professor de economia, um cara muito famoso, Ele é mas professor de contabilidade. administração. É isso mesmo. Ele é livre docente de contabilidade, ele De dá aula para administração também. administração. E É. ele sempre diz que o que falta no Brasil é administradores, bons administradores. Eu não concordo com tudo que o professor Kenneth fala, mas ele me chamou a atenção justamente numa publicação, num dia que ele falou assim: não adianta privatizar nada. E aí eu falei, cara, porra, mas o cara me enfiou uma faca no coração. Peguei, tirar a faca, vou entrar numa discussão com ele. Foi uma discussão de alto nível, acabamos nos tornando amigos de Facebook, comentar uma coisa do outro, conversar e tudo mais. Mas o que ele quis dizer com isso? E que na época que isso que foi que me abriu os olhos para essa conversa que nós estamos tendo dessa maneira. Ele disse assim: como é que você vende uma empresa, põe lá na bolsa para vender os Correios, uma empresa que dá prejuízo, deficitária, cheia de gente acostumada a trabalhar o mínimo possível, sem garantir para o cara que está comprando o monopólio? Senão o cara não vai comprar. Ele tem que ter uma vantagem para pegar essa bucha de canhão. Ou seja, aí eu achei ele o cara mais libertário do Brasil quando ele falou para mim assim: como é que você vai passar para o setor privado uma empresa que não presta? Cara, isso me abriu a cabeça de tal modo que eu falei assim: pô, esse cara tá certo. Como é que você quer que o mercado assuma essas porcarias que o Estado, que tem um tesouro para bancar, não aguenta? Você imagina a iniciativa privada. Então você vai ter que garantir ela, todo o monopólio, para que ele possa fazer milagres mirabolantes e aí vai virar um problemaço pior do que o que a gente tem. E eu fiquei tão apaixonado por essa ideia que eu costumo dizer, e as pessoas costumam brigar comigo, que é o seguinte: quem pariu Mateus que o crie, que o embale.
Ora, quem criou o Correios, que feche, ponha lá, assuma o prejuízo, feche a empresa e libere o mercado. Vamos diminuir o prejuízo, vamos vender as agências do Correio. O Correio tem uma capilaridade nacional. Deve ter algum valor de ativo isso, alguém deve querer comprar esse troço. Mas não passar esse passivo, essa doença que é a empresa pública. Cara, eu achei esse pensamento do professor Kenneth fantástico. O que você acha dessa ideia, Pedro? Não, eu concordo com certeza, porque é difícil você passar uma estatal dessa cheia de problemas para um possível investidor, né? E o pessoal, tem gente que até fala, mas uma empresa estatal, será que ela não poderia trazer, será que ela não poderia funcionar, será que ela não poderia fazer uma coisa de qualidade? Claro que poderia. O problema é você dá esse monopólio para o governo fornecer esse serviço. A gente postou até no nosso Instagram lá do Café Libertário uma frase, foi do Harry, eu acho que é Harry, o nome do rapaz, Harry Browne. Ele era um político do Libertarian Party da década de 80, 90, já até falecido, e ele disse o seguinte, né, a famosa frase que todo mundo conhece: o governo ele é bom em uma coisa, ele é bom em quebrar suas pernas e depois te oferecer as muletas. E falar, olha, se você não me tivesse, não teria como eu te ajudar, porque quem tem as muletas sou eu. E dessa forma funciona nos setores monopolistas de mercado, né? Setores estatais. Ele funciona, tem até aquela história da fábrica de sapato, acho que Hoppa, que fala sobre isso num livro dele, que se o governo tivesse sapatos, ele fosse o detentor de uma fábrica de sapatos estatal que fornecesse para o país inteiro, as pessoas iriam se perguntar, mas quem que vai fornecer sapatos se não for o governo? Né? Será que teria uma outra empresa para fazer isso? O governo pode fazer isso, ele pode produzir sapatos se ele quiser, né? Vai superfaturar horrores, vai ter licitações exorbitantes que ninguém vai ver, porque são difíceis de achar. Se entra em portal de transparência, não tem transparência nenhuma, né? E a gente até fala, estatal funciona, cara, o SUS funciona com uma beleza, o SUS funciona maravilhosamente bem. É só você entrar nas licitações do SUS para você ver. Aqui no Rio de Janeiro, o SUS comprou estoque suficiente de soro fisiológico por 60 anos. Só que o soro fisiológico tem validade de 5 anos, ou tem validade de 60. Então, assim, funciona uma beleza, funciona para as pessoas certas, né? Não para a gente. Exato. Que precisa de saúde, que a gente que paga imposto, a gente não, pra gente não funciona, mas funciona para quem é amigo do rei. Mas então, é muito engraçado você estar falando isso, Pedro, porque eu não sei se você sabe do esquema nosso, nós começamos com o assunto privatização, o assunto light privatização. Privatizar as empresas que estão dando problema, tudo dá problema no governo, mas para privatizar Correio, Petrobras, Eletrobras, coisa e tal, porque você tocou no assunto SUS, nós queremos trazer os assuntos privatização nos 3 pés mais complexos de privatização. É muito complexo. Educação, saúde e, para fazer o circo pegar fogo, a justiça privada. Vão ser os próximos programas nossos, só para deixar o pessoal aí já com brilho nos olhos. Mas é o que você colocou, cara. O SUS funciona para quem? Funciona para quem? Essa história toda que nós estamos vivendo hoje aqui, ela demanda uma privatização do SUS correndo, o fim do INSS urgente, né? Se você gostou desse corte, tem que ver o que sai ao vivo. Então deixe seu like, compartilhe e se inscreve para não perder os próximos vídeos.